Então, pessoal, na aula passada, ok, nós vimos a regra de L'Hopital, tá certo? Que a gente utilizava para resolver alguns tipos de limite, tá? Utilizando a derivada, tá certo? Esses tipos de limites eram os limites do tipo zero sobre zero e infinito sobre infinito, ok? Além desses tipos aqui, zero sobre zero, infinito sobre infinito, nós também temos, né, os limites do tipo zero vezes infinito e infinito menos infinito, né? Nós tivemos esses tipos aqui, zero vezes infinito e infinito menos infinito, em que a gente transformava, né, em um desses dois tipos aqui, né, para a aplicação da regra de L'Hopital, ok? Além dessas formas indeterminadas aqui, zero sobre zero, infinito sobre infinito, zero vezes infinito e infinito menos infinito, nós também temos, né, várias formas, né, que surgem desse limite aqui, do limite de f de x elevado a g de x quando x tende para a. Ok? Ou seja, quando o limite de f de x quando x tende para a foi igual a zero, e o limite de g de x, né, quando x tende para a foi igual a zero, nós temos o tipo zero elevado a zero. Ok? Quando o limite de f de x quando x tende para a for infinito e o limite de g de x quando x tende para a é igual a zero, nós temos o tipo infinito elevado a zero, né? Outra indeterminação, tá certo? Outra indeterminação. Quando limite de f de x quando x tende para a é igual a 1, né? E o limite de g de x quando x tende para a igual a mais ou menos infinito, ok? Nós temos o tipo, né, chamado 1 elevado a infinito. Esse tipo aqui a gente já viu em cálculo 1, né? Que é um dos limites fundamentais que a gente viu lá em cálculo 1. Limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x, quando x tende para mais ou menos infinito, que é justamente esse tipo aqui, 1 elevado a infinito, ok? É esse tipo aqui, 1 elevado a infinito, certo? Ou seja, o limite de f de x quando x tende para a, né, é igual a 1, e o limite de g de x quando x tende para a mais ou menos infinito. Nós temos esse tipo aqui. Então vamos ver alguns exemplos, né? Imagine que eu queira calcular esse limite. Limite de 1 mais seno de 4x elevado a cotangente de x quando x tende para zero por valores maiores do que zero, ok? Então veja, quando x tende para zero por valores maiores do que zero, observe que 1, né? Nós temos que quando x tende para zero por valores maiores do que zero, 1 mais seno de 4x vai tender para quanto? Né? Se você substituir o zero aqui no x aqui, né? Em 4x, no x aqui você tem seno de zero, né? Seno de zero é zero, a base aqui vai tender para 1, certo? Vai tender para 1. E cotangente de x, tá? Cotangente de x, tá certo? Que é igual a 1 sobre a tangente de x, tende para quanto, né? Quando o x tende para zero, valor maior do que zero, a tangente tende para zero. Vai tender para zero. A tangente vai tender para zero aqui, para valores maiores do que zero. Portanto, a cotangente, que é 1 sobre tangente, vai tender para infinito. Ok? Então, você tem um tipo aqui, 1 elevado a infinito. Esse tipo aqui, ok? 1 elevado a infinito. Ou seja, nós temos esse aqui é uma indeterminação, ok? Então, como é que a gente resolve isso aqui, esse tipo de indeterminação? A gente pode resolver da seguinte forma. A gente chama isso aqui de y. Então, eu vou chamar de y 1 mais seno de 4x elevado a cotangente de x, certo?
e aplicamos o logaritmo neperiano dos dois lados dessa equação. Então, eu tenho que o logaritmo neperiano de y é igual ao logaritmo neperiano de 1 mais seno de 4x elevado a cotangente de x. Certo? Então, eu tenho que logaritmo neperiano de y vai ser igual ao quê? Aplicando propriedade de logaritmo, né? Essa cotangente de x aqui, ó, vem para cá multiplicando o logaritmo neperiano. Então, vai ficar cotangente de x, logaritmo neperiano de 1 mais seno de 4x. Né? Propriedade de logaritmo isso aqui. Ok? Certo? Se a gente agora calcular o limite, né? Se a gente calcular agora o limite do logaritmo neperiano de y, quando x tende para 0 mais, ok? Isso aqui vai ser igual ao quê? O limite do logaritmo neperiano de y, quando x tende para 0 mais, vai ser o limite dessa expressão aqui, né? O limite da cotangente de x, log neperiano de 1 mais seno de 4x, quando x tende para 0 mais, certo? Ok? Que vai ser igual ao quê? Né? Então, estava aqui escondido, né, a folha. Então, recapitulando aqui, eu apliquei logaritmo neperiano aqui, dos dois lados dessa equação. Logaritmo neperiano de y vai ser logaritmo neperiano dessa expressão aqui. Portanto, logaritmo neperiano de y vai ser igual ao quê? Propriedade de logaritmo. Esse expoente aqui vem multiplicando aqui o logaritmo. Tá? Então, vai ficar cotangente de x, logaritmo neperiano de 1 mais seno de 4x. Certo? Se eu agora calcular o limite do logaritmo neperiano de y, quando x tende para 0 mais, vai ser o limite dessa expressão aqui, né? Quando x tende para 0 mais. Então, vai ser limite da cotangente de y, logaritmo neperiano de 1 mais seno de 4x, limite da cotangente de x, que multiplica logaritmo neperiano de 1 mais seno de 4x, quando x tende para 0 mais, ok? Isso aqui, por sua vez, vai ser igual ao quê? Vai ser limite do logaritmo neperiano de 1 mais seno de 4x, cotangente é 1 sobre tangente. Então, é 1 sobre tangente que multiplica isso aqui. Então, vai ficar isso aqui dividido pela tangente de x, quando x tende para 0 mais, certo? Então, se você for analisar, né, quando x tende para 0 mais, o que acontece com 1 mais seno de 4x? Né? 1 mais seno de 4x, como a gente já viu, tende para 1. Então, aqui tende para 1, né? Então, o numerador vai tender para quanto, né? Eu tenho o logaritmo de 1 mais seno de 4x. Como 1 mais seno de 4x tende para 1, né? Logaritmo neperiano de 1 vai ser 0. Então, o numerador tende para 0. Tá? Vai ser logaritmo neperiano de para onde tende isso aqui, né? Que tende para 1. Vai dar 0. Então, o numerador tende para 0. E o denominador, quando x tende para 0 mais, a tangente de x tende para 0. Então, eu tenho aqui o tipo 0 sobre 0. Aqui a gente pode aplicar L'Hopital. Então, esse limite vai ser igual ao limite de quem? Da derivada do numerador sobre a derivada do denominador. Derivada do numerador é igual ao quê? Regra da cadeia, né? 1 sobre 1 mais seno de 4x vezes a derivada de 1 mais seno de 4x, que vai ser 0 mais a derivada do seno, que é o quê? Cosseno de 4x, regra da cadeia, vezes a derivada de 4x, que é 4. Certo? Então, vai ser, derivada disso aqui é 1 sobre 1 mais seno de 4x, vezes a derivada de 1 mais seno de 4x. Mas a derivada de 1 mais seno de 4x é, aqui a derivada 0, derivada de seno de 4x, vai dar cosseno de 4x, vezes a derivada de 4x, regra da cadeia, 4. E a derivada do denominador, derivada da tangente, secante ao quadrado. Quando x tende para 0 mais, ok?
certo? Ok? Então, isso aqui vai ser igual ao quê? Veja, se você analisar agora, né, essa expressão aqui, quando x tende para zero, quando x tende para zero de valores maiores do que zero, você tem o quê? Você tem esse numerador aqui, você vai ter o quê? Você vai ter, substituindo o x por zero aqui, cosseno de zero. Cosseno de zero é 1, então vai ficar 4, tá? Sobre, substituindo x por zero aqui, vai ficar seno de zero é 0, aí vai ficar 4 sobre 1, tá? 4 sobre 1 e sobre a secante ao quadrado, né? Quando substituímos x por zero aqui embaixo, vai ficar o quê? Secante de zero, né? É 1 sobre cosseno, secante ao quadrado secante ao quadrado de zero é 1 sobre cosseno ao quadrado de zero, né? Mas cosseno de zero é 1. Então, 1 sobre cosseno ao quadrado de zero vai ficar 1 sobre 1 ao quadrado, que vai dar 1. Então, aqui embaixo vai dar 1. Né? Secante ao quadrado de zero é 1. Relembrando que a secante ao quadrado de x é 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Substituindo x por zero, você tem 1 sobre cosseno ao quadrado de zero. Cosseno de zero é 1. Então, vai ficar secante ao quadrado de zero vai ser 1. Então, vai ficar 4. Então, esse aqui vai ficar 4 sobre 1 sobre 1. Ok? 4 sobre 1, que vai ser igual a 4. Ok? Mas veja, aqui, né? O que é que eu calculei aqui? Eu calculei o limite, né? O limite do logaritmo neperiano de y, quando x tende para zero mais. Mas eu não quero o limite do logaritmo neperiano de y. Eu quero, tá aqui, é o meu problema. Eu quero o limite de y, quando x tende para zero mais. E aqui eu calculei o limite do logaritmo neperiano de y. Só que veja que y é igual a e elevado a logaritmo neperiano de y. Propriedade logaritmo, tá? Y é igual a, eu posso escrever y como sendo e elevado a logaritmo neperiano de y. Tá? E elevado a logaritmo neperiano de y, propriedade logaritmo, isso aqui é igual a y. Portanto, então vou escrever aqui, mais y é igual a e elevado a logaritmo neperiano de y. Então, quando, né? Então, vamos escrever assim. Y é igual a e elevado a logaritmo neperiano de y. Logo, o limite de y, que é o que eu quero, né? Eu quero o limite de y, que é isso aqui, eu chamei de y, quando x tende para zero mais. Então, o limite de y, quando x tende para zero mais, é igual ao limite de quem? Y, eu posso escrever com e elevado a logaritmo neperiano de y. Certo? Quando x tende para zero mais. Que é igual a quanto? Quando x tende para zero mais, a gente viu que o logaritmo neperiano de y, quando x tende para zero mais, o logaritmo neperiano de y tende para 4. Então, esse logaritmo neperiano de y tende para 4, logo e elevado ao logaritmo neperiano de y vai tender para e elevado a quarta. Então, essa é a resposta do problema, certo? Então, é a quarta.
certo? Vamos para outro exemplo aqui. Então, exemplo 2, eu tenho calcular limite de x elevado a x quando x tende para zero mais, tá ok? Veja, quando x tende para zero mais, eu tenho aqui, eu vou ficar aqui, eu tenho x tende para zero, né? Quando x tende para zero mais, eu tenho aqui, então, limite de x, quando x tende para zero mais, vai ser zero, e aqui, né, limite de x quando x tende para zero mais é zero, ou seja, eu tenho o tipo 0 elevado a zero, tá? Observe que 0 elevado a x é igual a zero para todo x maior que zero, tá certo? Mas x elevado a zero é igual a 1, tá? X elevado a zero é igual a 1 para todo x diferente de zero. Então, daqui você já vê que isso aqui é uma indeterminação, né? 0 elevado a zero é uma indeterminação, tá? Como a gente já tinha dito antes, ok? Então, essa indeterminação aqui, como é que a gente resolve, né? Esse limite, que é essa indeterminação aqui, né? Desse tipo, né? 0 elevado a zero. A gente resolve da mesma forma que a gente resolveu o exemplo 1, né? Eu vou chamar isso aqui de y, vou chamar de y. Vou chamar isso aqui, ó, de y, ou seja, y igual a x elevado a x, tá? E a gente aplica o logaritmo neperiano dos dois lados. Então, aplicamos o logaritmo neperiano aqui dos dois lados dessa equação. Logaritmo neperiano de y é igual ao logaritmo neperiano de x elevado a x, certo? E aqui eu tenho que logaritmo neperiano de y é igual a propriedade do logaritmo, esse expoente vem multiplicando aqui, vai ficar x logaritmo neperiano de x. Ok? Certo? Tá? Se a gente agora calcular o limite, tá? O limite do logaritmo neperiano de y, quando x tende para zero mais, isso aqui vai ser igual ao limite de x logaritmo neperiano de x, quando x tende para zero mais. Certo? Aqui, ó. Isso aqui, por sua vez, eu posso escrever como limite. Observe que aqui, ó, eu tenho o quê? Quando o x tende para zero mais, o x, né, tende para zero, tá certo? O x tende para zero aqui, tá? O limite de x quando x tende para zero mais é zero. E o limite do logaritmo neperiano de x quando x tende para zero mais, né? Logaritmo neperiano, lembrando o gráfico, né, do logaritmo neperiano, você tem uma coisa assim. Ok? Isso aqui é o logaritmo neperiano de x. Então, quando o x tende para zero, o valor é maior do que zero, o logaritmo neperiano tende para menos infinito. Então, aqui vai para menos infinito. Certo? Ou seja, eu tenho o limite do tipo, tá? Aqui eu tenho o limite do tipo 0 vezes infinito, ou seja, uma indeterminação, tá ok? Isso aqui é uma indeterminação. Mas eu posso escrever, então, o tipo aqui é 0 vezes infinito, né? Mas eu posso escrever isso aqui como sendo o limite, tá certo? Limite do logaritmo neperiano de x sobre 1 sobre x, quando x tende para 0 mais, certo? X logaritmo neperiano de x é a mesma coisa que logaritmo neperiano de x dividido por 1 sobre x. Certo? Se você agora analisar quando x tende para zero, o logaritmo neperiano de x vai tender para menos infinito. Então, o numerador tende para menos infinito. E o denominador tende para quanto? Quando x tende para zero, valores maior do que zero, 1 sobre x tende para... né? Observe 1 sobre x, né? 1 sobre x é assim, né? Esse aqui é 1 sobre x, ok? Quando x tende para zero, valores maiores do que zero, 1 sobre x tende para mais infinito, tá?
Ou seja, eu tenho o tipo infinito sobre infinito. Aqui eu vou ter o tipo infinito sobre infinito. Eu aplico então L'Hopital. Isso aqui vai ser igual a quê? Limite da derivada do numerador, que vai ser 1 sobre x, sobre a derivada do denominador, né? Então, 1 sobre x é x a menos 1, tá? A derivada de x a menos 1, a derivada, né? Que eu denoto como linha aqui, vai ser menos 1x elevado a x a menos 1, menos 2, né? Ou seja, é menos 1 sobre x ao quadrado. Então, a derivada de 1 sobre x aqui vai ficar menos 1 sobre x ao quadrado, quando o x tende para zero mais aqui, ok? Isso aqui vai ser igual ao quê? Tá. Isso aqui vai ser igual ao limite de 1 sobre x vezes o quê? X ao quadrado, né? Sobre 1 menos, né? Isso aqui vai ser igual ao quê? Limite de, dividindo por x em cima e embaixo, né? Eu posso dividir por x em cima e embaixo, né? Eu vou ficar com o quê? Com limite de menos x, tá? Quando x tende para zero mais, que é igual ao quê? Substituindo o x por zero, vai ser zero. Tá ok? Só que o que a gente calculou aqui, né? Semelhante ao que a gente fez no exemplo número 1, foi o limite do logaritmo neperiano de y, quando x tende para zero mais. Mas eu não quero o limite do logaritmo neperiano de y quando x tende para zero mais. Eu quero o limite, aqui ó, eu quero o limite de y, eu chamei isso aqui de y, né? Então eu quero o limite de y quando x tende para zero mais. É esse que eu quero. Tá? O problema é esse e não é esse aqui. Tá? E não esse. Ou seja, o limite, o problema é o limite de y, né? Eu chamei isso aqui de y, quando x tende para zero mais. Mas veja, da mesma forma que a gente fez no exemplo 1, né? A gente pode escrever que y é igual a e elevado a logaritmo neperiano de y. Logo, o limite de y, quando x tende para zero mais, né? Então, eu posso escrever y como sendo elevado ao logaritmo neperiano de y. Logo, o limite de y quando x tende para zero mais é igual ao limite de quem? Y é elevado ao logaritmo neperiano de y, quando x tende para zero mais. Que é igual a quanto? Quando x tende para zero mais, a gente já calculou aqui, né, que o logaritmo neperiano de y tende para zero. Se o logaritmo neperiano de y tende para zero, e elevado ao logaritmo neperiano de y tende para quanto? Tende para e elevado a zero, que é igual a 1. E elevado a zero, que é igual a 1. Ok? Certo? Então, a resposta seria 1 no caso aqui. Tá bom? Vamos para o exemplo número 3. Tá? Calcular o limite de x elevado a 1 sobre x quando x tende para zero mais. Ou tende para infinito, no caso. Certo? Então, veja, nesse caso aqui, tá? Nesse caso aqui, quando x tende para infinito, então o limite de x é infinito e limite de 1 sobre x é zero. Então, eu tenho um infinito elevado a zero, né? Eu tenho esse tipo aqui, ó, tá? Então, ele é do tipo infinito elevado a zero.
Infinito elevado a zero é uma indeterminação, tá? Como eu já falei antes, é uma indeterminação, ok? Então, como é que a gente resolve isso aqui? A gente chama isso aqui de y. Então, eu vou chamar de y x elevado a 1 sobre x. E aplicamos o logaritmo neperiano dos dois lados aqui. Ou seja, logaritmo neperiano de y é igual a logaritmo neperiano de x elevado a 1 sobre x. Ok? Então, daqui eu tenho que o logaritmo neperiano de y é igual ao quê? Pela propriedade do logaritmo, esse 1 sobre x, que é o expoente aqui, vem multiplicando aqui. Vai ficar 1 sobre x, logaritmo neperiano de x. Certo? Propriedade do logaritmo, né? Ok? Então, se a gente calcular o limite do logaritmo neperiano de y, quando o x tende para o infinito, isso aqui vai ser igual ao quê? O limite disso aqui, do log neperiano de x sobre x, quando o x tende para o infinito. Tá ok? Certo? E aí, ó, quando o x tende para o infinito, o logaritmo neperiano de x, né? O logaritmo neperiano de x. Isso aqui é o logaritmo neperiano de x. Quando o x tende para o infinito, tá? Quando o x tende para o infinito, ele vai para o infinito. Ele vai para o infinito, certo? E o denominador aqui também vai para o infinito, ou seja, eu tenho o tipo aqui, infinito sobre infinito, onde eu posso aplicar L'Hopital, certo? Ok? Então, isso aqui vai ser o limite de quem? Da derivada do numerador, que é 1 sobre x, sobre a derivada do denominador, que é 1. Derivada em relação a x, né? Log neperiano de x é 1 sobre x, derivada em relação a x de x vai ser 1, quando x tende para o infinito. Tá certo? Isso aqui vai ser igual a quê? Então, isso aqui é limite de 1 sobre x, né? Simplesmente. E quando x tende para o infinito, isso aqui vai tender para zero. Então, eu tenho zero. Mas zero seria, né? Seria o quê? A resposta do limite do logaritmo neperiano de y, quando x tende para o infinito. Mas eu não quero o limite do logaritmo neperiano de y. Eu quero o limite de y, aqui, ó. Eu quero o limite de y, eu chamei isso aqui de y. Eu quero o limite de y quando x tende para o infinito. Mas, da mesma forma, y é igual a e elevado a logaritmo neperiano de y. Logo, o limite de y, quando x tende para o infinito, que é o que eu quero, tá certo? Isso aqui vai ser igual ao quê? Ao limite de e elevado a logaritmo neperiano de y, quando x tende para o infinito. Tá ok? Que é igual ao quê? Quando x tende para o infinito, a gente já viu que o logaritmo neperiano de y tende para zero, né? Quando x tende para o infinito. O logaritmo neperiano de y vai tender para zero. Logo, e elevado a logaritmo neperiano vai tender para e elevado a zero, que é igual a 1. Certo? Ok? Então, eu tenho essa resposta. Certo? Bom,
Na aula passada eu passei uma lista de exercício, né, que foi a lista número 15, tá ok? Tá. Que era calcular os limites, esses limites aqui, né, usando a regra do L'Hopital onde for apropriado, né? Se existir um método mais elementar, usar, tá? Vamos resolver algumas questões dessa lista, tá? Então, observe aqui essa letra A, tá? Que é o limite de x² menos 1 sobre x mais 1, quando x tende para menos 1. Veja que nesse exemplo, né? Veja que nesse exemplo da letra A aqui, apesar da gente poder aplicar a regra do L'Hopital, né? Porque quando x tende para menos 1, substituindo menos 1 aqui, ó, no valor de x vai ficar o quê? 1 menos 1, 0. Então o numerador dá 0. E o denominador, né? O numerador tenderia para 0, o denominador tenderia para 0 também. Ou seja, ficaria 0 sobre 0. Eu tenho a indeterminação, né? 0 sobre 0. E aí eu posso aplicar o L'Hopital. Mas eu poderia também, né, fazer da seguinte forma, né? Isso aqui é o limite de x² menos 1. Eu posso escrever como x mais 1, que multiplica x menos 1. Sobre x mais 1, quando x tende para menos 1. E aí eu posso dividir em cima e embaixo por x mais 1. Isso aqui ficaria simplesmente limite de x menos 1, quando x tende para menos 1. Substituindo x por menos 1, eu tenho menos 2. Tá? Então, essa é uma forma mais, né, simples do que aplicar a derivada. É a forma que a gente viu em cálculo 1, apesar de que, se eu aplicar a L'Hopital aqui, sai bem mais rápido, né? Porque isso aqui vai ficar o quê? Isso aqui vai ser limite por L'Hopital, né? Derivada aqui, a gente faz rapidamente, 2x sobre 1, quando o x tende para menos 1, né? Derivada aqui vai ser 2x, derivada embaixo 1, substituindo aqui, o x por menos 1, eu tenho menos 2, direto, né? Então, você tem essas duas formas de fazer aqui na letra A, tá ok? A forma que a gente aprendeu lá em cálculo 1 e essa forma agora utilizando a regra do L'Hopital, tá? Obviamente que você tem que encontrar a mesma resposta, né? Então, essa é a letra A que eu queria comentar. Além disso, então, a letra A aqui a gente fez. Vamos ver aqui essa letra, a letra E aqui, tá? A letra E, eu tenho limite de 5 elevado a t menos 3 elevado a t sobre t, quando t tende para 0, tá ok? Quando t tende para 0. Veja, quando t tende para 0, veja, essa aqui são funções exponenciais, né? São funções contínuas. Então, eu posso substituir o t por 0 aqui, diretamente, né? Para calcular o limite aqui, né? De 5 elevado a t e 3 elevado a t. Ou seja, o limite do numerador vai ser, né, o limite de 5 elevado a t menos o limite de 3 elevado a t quando t tende para 0, né? Você substituindo t por 0 aqui direto, vai ficar 5 elevado a 0 menos 3 elevado a 0. Vai ficar 1 menos 1, 0. Então, o numerador tende para 0. E o denominador, quando t tende para 0, o denominador tende para 0. Isso aqui é o tipo, isso aqui é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Certo? 0 sobre 0. E aí, a gente pode aplicar o L'Hopital. Ou seja, de acordo com o L'Hopital, isso aqui seria o limite da derivada do numerador sobre a derivada do denominador, né? Eu estou resolvendo esse limite para chamar a atenção, né, justamente dessas derivadas que muitas vezes as pessoas se esquecem, né? Porque estão acostumados a simplesmente calcular a derivada de função exponencial, onde a base é o número de Euler, tá? Ok? Que é diferente do resultado da função exponencial quando a base não é um número de Euler. Certo? Só relembrando isso aqui, relembrando essa derivada,
Lembre-se lá em cálculo 1, né, da derivada da função exponencial a elevado a x, certo? A gente pode calcular essa, se a gente esqueceu da fórmula, a gente pode rapidamente calcular isso, deduzir essa fórmula, né, utilizando derivação implícita. Ou seja, aplica a derivada dos dois lados dessa equação, né? Ou seja, eu derivo essa equação em relação a x dos dois lados. Então, pensando em y como sendo uma função de x, antes de derivar, eu aplico o logaritmo neperiano, né? Aplico o logaritmo neperiano. Né? É assim que a gente faz. A gente aplica o logaritmo neperiano aqui dos dois lados. E depois que a gente aplica o logaritmo neperiano, é que a gente deriva os dois lados dessa equação em relação a x. Certo? Tá ok? E aí a gente pensa em y como sendo uma função de x, derivação implícita. Então, a derivada disso aqui em relação a x vai ser igual ao quê? É 1 sobre y, aqui eu estou aplicando a regra da cadeia, vezes a derivada de y em relação a x, né? A gente está pensando em y como uma função de x, né? Isso aqui vai ser igual ao quê? Observe que isso aqui, tá? Observe que isso aqui é x que multiplica logaritmo neperiano de a, tá? Propriedade logaritmo, né? Esse expoente aqui, ele vem multiplicando aqui, então é x logaritmo neperiano de a. Tá? O a aqui é uma constante, então o logaritmo neperiano de a é uma constante. Certo? Então a derivada disso aqui em relação a x é logaritmo neperiano de a, né? Porque o logaritmo neperiano de a é uma constante, então tem uma constante vezes x, a derivada de uma constante vezes x é a constante vezes a derivada de x, que é 1. Então vai ser logaritmo neperiano de a, que é a constante. Então, logo, a derivada vai ser igual ao quê? Y logaritmo neperiano de a. Isso implica que a nossa derivada, né, vai ser y. Quem é y? É a elevado a x. Logaritmo neperiano de a. Então, observe que a gente chega, se a gente esqueceu dessa fórmula aqui, ó, a gente pode chegar rapidamente na fórmula usando derivação implícita, né? Aplica logaritmo neperiano e usa derivação implícita. Então, veja que a derivada, então, de 5 elevado a t, derivada em relação a t, vai ser o quê? 5 elevado a t, no caso aqui, ó, quem está fazendo o papel do a é o 5, né? Então, seria 5 elevado a t, logaritmo neperiano de a, que é logaritmo neperiano de 5, menos a derivada de 3 elevado a t, em relação a t, que é 3 elevado a t, ó, é a elevado a x, vezes logaritmo neperiano de 3, certo? Dividido pela derivada de t em relação a t, que é 1, ok? Certo? Quando t tende para 0, mais, certo? Tá? Então, ou seja, isso aqui vai ser simplesmente limite desse numerador aqui, né? Porque isso aqui dividido por 1 vai ser o numerador. Então, quando t tende para 0, substituindo aqui, ó, vai ser limite disso menos o limite disso aqui. Limite disso aqui, quando t tende para 0, então isso vai ser igual ao quê? Substituindo t por 0. Vai ficar logaritmo neperiano de 5. Menos, substituindo t por 0 aqui, logaritmo neperiano de 3. Isso aqui, de acordo com a propriedade do logaritmo, eu posso escrever como logaritmo neperiano de 5 terços. Tá? Logaritmo neperiano de 5 terços é logaritmo neperiano de 5 menos logaritmo neperiano de 3, propriedade do logaritmo. Então, está aqui a minha resposta. Ok? Logaritmo neperiano de 5 terços. Seria da letra E aqui da lista. Certo? Uma outra questão aqui seria fazer essa letra H aqui, tá? Então, limite da raiz de x, logaritmo neperiano de x, quando x tende para 0 mais, ok?
Tá certo? Letra H, tá? Limite da raiz de x logaritmo dependente de x quando x tende para zero mais. Certo? Então, veja. Quando x tende para zero mais, a raiz de x, né? A raiz de x tende para, né? Limite da raiz de x, quando x tende para zero mais, é zero, né? E o logaritmo, quando x tende para zero mais, menos infinito. Então, eu tenho zero, né? Aqui tende para zero e aqui tende para menos infinito. Então, eu tenho o tipo zero vezes infinito. Né? Isso aqui é uma indeterminação, tá ok? Então, aqui eu tenho indeterminação. Aqui tende para zero, aqui tende para menos infinito. É o que a gente chama do tipo zero vezes infinito. Aqui eu vou ter uma indeterminação, então, certo? E aí eu posso escrever isso aqui como sendo, tá? Limite do logaritmo neperiano de x sobre 1 sobre raiz de x, quando x tende para zero mais. Certo? Posso escrever assim. Tá ok? Quando x tende para zero mais, o logaritmo neperiano de x tende para menos infinito. Então, o numerador tende para menos infinito. E o denominador, né? O raiz de x tende para zero. Tá? Tende para zero aqui. Quando x tende para zero mais, a raiz tende para zero por valores maiores do que zero. Tá? Tá ok? Portanto, 1 sobre a raiz de x tende para infinito. Ok? Tende para infinito. Né? Quando o x tende para zero mais, aqui, ó, a raiz de x tende para zero, mas por valores, né? Tende para zero aqui, mas por valores maiores do que zero. Ok? Portanto, 1 sobre a raiz de x vai tender para infinito. Tá? Eu tenho, então, o tipo infinito sobre infinito. E aí eu posso aplicar L'Hopital. Ok? Isso aqui vai ser limite de quem? A derivada do numerador, 1 sobre x, derivada em relação a x, sobre a derivada do denominador. Tá? O denominador é igual a 1 sobre a raiz de x. Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre x a 1 meio, né? Aqui, ó. 1 sobre a raiz de x é a mesma coisa que 1 sobre x elevado a 1 meio, que é a mesma coisa que x elevado a menos 1 meio. Passando para cima, né? E x elevado a menos 1 meio, a derivada disso aqui, é igual a menos 1 meio de x elevado a menos 1 meio menos 1. Menos 1 meio menos 1, menos 3 meios. Tá ok? Então, derivada de 1 sobre raiz de x, tá? Ou seja, a derivada de x elevado a menos 1 meio é igual a menos 1 meio de x elevado a menos 3 meios, quando x tende para zero mais. Ok? Certo? Isso aqui vai ser igual ao quê? Limite de quem? 1 sobre menos 1 meio é menos 2, né? 1 sobre menos 1 meio aqui, ó, esse aqui vai para cima com menos 2. Aí vai ficar x a menos 3 meios, sobe aqui para cima como x a 3 meios.
Então, 1 sobre x a menos 3 meios é a mesma coisa que x a 3 meios. Então, você tem x a 3 meios vezes 1 sobre x, vai ficar assim, certo? Então, 1 aqui sobre menos 1 meio, menos 2, aí vai ficar 1 sobre x sobre x elevado a menos 3 meios, que é a mesma coisa que 1 sobre x vezes x a 3 meios. Quando x tende para zero mais. Tá? Isso aqui vai ser limite de menos 2 que multiplica x a 3 meios sobre x, é a mesma coisa que x a 3 meios menos 1. Que é x a 3 meios menos 1, x a 1 meio. Quando x tende para zero mais. Certo? Então, quando x tende para zero mais, então eu vou ficar com menos 2 que multiplica o quê? Limite disso aqui quando x tende para zero mais, substituindo x por zero, eu vou ter zero. Então, menos 2 vezes zero, zero. Ok? Então, eu tenho aqui zero, ok? O valor desse limite aí. Tá certo? Deixa eu ver o outro aqui da lista. Então, nós resolvemos esse aqui. Letra H. Certo? O outro que a gente pode resolver aqui seria essa letra E, tá? Ou seja, limite de 1 sobre x à quarta menos 1 sobre x ao quadrado, quando x tende para zero, né? Ok? É a letra L, aliás, a letra L, ok? Letra L aqui, certo? Da lista. Limite de 1 sobre x ao quarto menos 1 sobre x ao quadrado, quando x tende para zero, certo? Então, veja. Então, veja só. Veja, quando x tende para zero, certo? Quando x tende para zero, tá? X à quarta seja zero, né? Quando coloca x tendendo para zero, pode ser para zero pela direita ou pela esquerda, né? Então, quando tem x tendendo para zero, está subentendido que pode ser pela esquerda ou pela direita, né? De zero. Mas x tendendo para zero pela esquerda ou direita, né? Por valores maiores ou menores do que zero, o x à quarta, tá? X à quarta vai tender para zero, obviamente, tá certo? Vai tender para zero, substituindo x por zero, né? Aqui vai tender para zero, tá ok? E vai tender para zero por valores maiores do que zero, né? Seja zero tendendo para zero por valores maiores do que zero, seja x tendendo para zero por valores maiores do que zero ou menores do que zero, x à quarta vai tender para zero por valores maiores do que zero, porque está elevado a uma potência par, tá?
Então, x à quarta vai tender para zero, mas vai tender para zero por valores maiores do que zero. Da mesma forma, x ao quadrado vai tender para zero por valores maiores do que zero, né? Porque você tem uma potência par aqui, né? Tá? Então, x tendendo para zero por valores menores ou maiores do que zero, o x ao quadrado vai tender para zero por valores maiores do que zero. Então, 1 sobre x à quarta vai tender para zero por valores maiores do que zero, então 1 sobre x à quarta vai tender para quanto? Vai tender para infinito. E 1 sobre x ao quadrado, né? X ao quadrado tende para zero por valor maior do que zero, 1 sobre x ao quadrado também vai tender para o infinito. Vai ficar infinito menos infinito, que é uma indeterminação, que a gente já viu, né? Já falou aqui. Tá? Então, observe que aqui eu tenho determinação desse tipo, infinito menos infinito. Como é que a gente resolve então isso aqui? Simplesmente, a gente pode resolver esse limite, né? Resolvendo essa expressão aqui, ou seja, isso aqui vai ficar x à quarta, e para o x à quarta ser 1, menos x à quarta, e para o x ao quadrado vai ficar x ao quadrado. Então, essa expressão vai ser esse aqui. Tá? Ou seja, é 1 menos x ao quadrado sobre x à quarta. Tá? Agora, se você parar para analisar aqui, quando x tende para zero, quando x tende para zero, o numerador tende para quanto? Colocando x igual a zero aqui, o numerador tende para 1. E o denominador tende para 0. Tá? Eu posso escrever aqui, eu podia já dizer isso aqui, né? Para quanto tende isso aqui. Ou eu podia também escrever assim, né? Limite de 1 menos x ao quadrado vezes o limite de 1 sobre x à quarta, quando x tende para zero. Aqui, limite de 1 menos x ao quadrado vezes o limite de 1 sobre x à quarta. Né? Porque 1 menos x ao quadrado sobre x à quarta é 1 menos x ao quadrado vezes 1 sobre x à quarta. Então, vai ser limite de 1 menos x ao quadrado vezes limite de 1 sobre x à quarta. Certo? Aqui tende para, quando x tende para zero, substituindo x por zero aqui vai tender para 1. Tá? Aqui vai tender para 1. Né? Aqui vai ser 1. E aqui? Então, esse limite aqui vai ser 1 e aqui vai ser quanto? Quando x tende para zero, seja por valores maiores ou menores do que zero, o denominador aqui tende para quanto? Tende para zero. Mas tende para zero por valores maiores do que zero. De forma que 1 sobre x à quarta, né? Que tende para zero por valores maiores do que zero, vai tender para o infinito. Então, aqui eu teria infinito. Então, eu tenho, aqui tende para 1, aqui tende para o infinito. Obviamente que esse produto aqui vai tender para o infinito. Certo? Então, essa seria a resposta. Tá? Infinito. Ok? Aqui a gente não aplicou L'Hopital. A gente bastou a gente resolver essa expressão aqui, né? E fazer uma análise aqui. Então, nesse caso aqui, não precisou aplicar L'Hopital, certo? Né? A gente não aplicou L'Hopital aqui, certo? Então, a letra L, resolvido, ok. Vamos ver essa letra M aqui, tá? Letra M, que seria limite de 1 sobre x menos cossecante de x, quando x tende para zero, ok? Letra M, limite de 1 sobre x menos cossecante de x, quando x tende para zero. Tá aqui, escrevi aqui. Certo? Ok? Certo? Então, como é que a gente resolveria isso aqui?
veja, 1 sobre x menos cossecante de x, certo? Isso aqui é 1 sobre x menos cossecante, a gente sabe que é 1 sobre seno. Então, eu tenho 1 sobre seno de x, tá certo? Tá ok? Tá? Então, resolvendo isso aqui, eu vou ficar com, né? Eu vou ficar com x seno de x e aqui seno de x menos x, ok? Tá certo? Então, esse limite aqui, tá? O limite de 1 sobre x menos cossecante de x, quando x tende para zero, tá? Seria o limite do seno de x menos x sobre x seno de x quando x tende para zero. Aí alguém poderia perguntar, mas por que não substituir logo de início aqui, né, x por zero? Porque observe que se você substituir x por zero aqui, né, observe que se você analisar aqui 1 sobre x quando x tende para zero, esse tender para zero aqui pode ser por valores maiores ou menores do que zero. Então, dependendo se for tender para zero por valores maiores do que zero ou menores do que zero, 1 sobre x vai tender para mais infinito ou menos infinito. Então, aqui pode ser mais infinito ou menos infinito. Tá? Da mesma forma, a cossecante, né? Cossecante de x é 1 sobre seno de x. Quando x tende para zero, o seno, né? Quando x tende para zero, o seno ele tende para zero. Tá ok? Certo? Mas dependendo se x tende para zero mais ou zero menos, o seno pode tender para zero, valores maiores do que zero ou menores do que zero, né? Ok? Então, se x tende para zero, valores maiores do que zero, o seno vai tender para zero por valores maiores do que zero. Se x tende para zero, valores menores do que zero, o seno vai tender para zero por valores menores do que zero. Certo? Tá ok? E aí pode dar mais ou menos infinito aqui também. Ou seja, em outras palavras, né? Eu vou ter o tipo infinito menos infinito, né? Aqui pode ser mais ou menos infinito, aqui também pode ser mais ou menos infinito. Eu tenho o tipo infinito, tá? Se x tende para zero, veja, se x tende para zero para valores maiores do que zero, se você for analisar para valores maiores do que zero, 1 sobre x tende para o infinito. Ok? E a cossecante, que é 1 sobre seno de x, tende para infinito também, porque o seno de x vai tender para zero para valor maior do que zero. Então, infinito, vai ficar infinito menos infinito. Uma determinação. Tá? Se você analisar agora x tendendo para zero, valores menores do que zero, valores menores do que zero, valores menores do que zero, 1 sobre x tende para menos infinito. Né? Quando x tende para zero, valores menores do que zero. 1 sobre x tende para menos infinito. E a cossecante, que é 1 sobre seno, né? Quando x tende para zero, valores menores do que zero, o seno vai tender para zero, valores menores do que zero. Né? O seno vai tender para zero, valores menores do que zero.
Então, se o seno tende para zero, valores menores do que zero, certo? 1 sobre o seno vai tender para menos infinito. Aí menos com menos vai dar mais, então vai ficar mais infinito. Ou seja, vai ser infinito menos infinito do mesmo jeito, né? Então, eu tenho a determinação aqui infinito menos infinito, né? De qualquer forma, né? Eu tenho essa indeterminação, infinito menos infinito, né? Analisando x tendendo para zero para valor maior do que zero, eu tenho infinito menos infinito. Se analisar x tendendo para zero para valores maiores ou menores do que zero, você tem infinito menos infinito, né? Essa é a indeterminação. Então, a gente partiu logo, né, para trabalhar essa expressão aqui, né? Então, essa expressão aqui é a mesma dessa expressão, ou seja, limite de 1 sobre x menos o cosecante de x é a mesma coisa que o limite, né, do seno de x menos x sobre x seno de x, né? Ok? Essa expressão é igual a essa. Então, o limite disso aqui quando x tende para zero vai ser o limite disso quando x tende para zero. Ok? E aí, ó, se você analisar agora, quando x tende para zero, o numerador tende para quanto? Substituindo x por zero, sendo de zero é zero, aqui vai ser zero, o numerador tende para zero. E o denominador vai ficar zero, e aqui zero, zero vezes zero, o denominador tende para zero. Ou seja, eu tenho o tipo zero sobre zero. Aqui eu posso aplicar L'Hopital. Então, isso aqui vai ser limite da derivada do numerador. Derivada do numerador, tá certo? Derivada do numerador, derivada do seno, cosseno, menos derivada de x, 1. Sobre a derivada do denominador, tá certo? Aqui eu tenho um produto, então a derivada do produto vai ser a derivada de x vezes o seno, então vai ficar seno de x mais, então a derivada de x vezes o seno vai ficar seno de x mais x vezes a derivada do seno. Derivada do seno, então vai ficar x vezes a derivada do seno, cosseno. Quando x tende para zero. Ok? Então, derivei em cima, derivei embaixo. Então, esse limite vai ser esse limite aqui, da derivada de cima sobre a derivada de baixo, do denominador. Quando x tende para zero, substituindo x por zero aqui, ó, cosseno de zero é 1. 1 menos 1, 0. Então, o numerador tende para zero, o denominador. Substituindo x por zero, seno de zero é 0. Aqui vai ficar 0, cosseno de zero é 1. Então, vai ficar 0 vezes 1 é 0, mais 0, o denominador tende para 0. Novamente, eu tenho 0 sobre 0. Aplico o L'Hopital. Então, isso aqui vai ser limite de quem? Da derivada do numerador. Deriva o numerador aqui. Derivada do numerador, derivada do cosseno, menos seno. Menos seno de x. Aqui é uma constante derivada zero, né? Certo? Sobre a derivada do denominador. Derivada do seno, cosseno. Mais o quê? A derivada desse produto. Vai ficar a derivada de x, vai ficar 1. Então, vai ficar cosseno de x. Mais, então vai ficar a derivada de x vezes o cosseno, ou seja, cosseno de x, mais x vezes a derivada do cosseno. Derivada do cosseno menos seno. Então, vai ficar menos x seno. Tá? Deriva x vezes o cosseno, ou seja, cosseno de x. Tá certo? Deriva x vezes cosseno, então cosseno de x, mais a derivada, mais x vezes a derivada do cosseno. Então, x, cosseno menos seno, vai ficar o quê? Menos x seno de x. Quando x tende para zero. Aqui. Ok? Analisando agora quando x tende para zero. Tá? Então, quando x tende para zero, eu tenho aqui numerador. Substituindo x por zero, seno de zero é zero. Então, o numerador tende para zero. Tá? E o denominador, substituindo x por zero aqui, vai ficar cosseno de zero. Cosseno de zero é 1. Cosseno de zero é 1, vai ficar 1 mais 1. Substituindo aqui por zero, vai ficar 0 vezes seno de zero é 0. Aqui vai dar 0, vai ficar 1 mais 1. Então, vai ficar em cima, seno de zero é 0.
Então, em cima, substituindo, então vai ficar 0. O limite aqui do numerador vai ser 0. Sobre o limite aqui do denominador vai ficar 1 mais 1, 2. E aqui zerou. Então, 0 sobre 2, 0. Certo? Então, eu tenho 0, né? O valor da letra M. Ok? Letra M aqui. Certo? Então, esses são alguns exercícios, né? E eu vou passar mais uma lista, né? Uns exercícios, né? A respeito dessa parte, né? De regra do L'Hopital, desse assunto, né? No nosso grupo lá. Ok? Então vamos ficar por aqui.